muita dedicação. Ele tem o seu trabalho e o Senhor colocou no coração dele de trabalhar com a Rádio Web Gospel, e essa Rádio Web Gospel tem tocado o coração de muitas pessoas. O trabalho magnífico que ele tem feito, com muito esforço, muito amor, uma pessoa de muita fé, porque começou com as suas forças, com os seus recursos, e está alcançando muitas pessoas, não só no Brasil, mas também fora dela. Que Deus abençoe o Lucas e toda a sua família. Deus abençoe a Web Gospel e todos aqueles que assistem, que acompanham a programação, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Você clica no site www.ics.com.br, já entra a Rádio Web Gospel, que nós temos a parceria com eles. Então, é muito bom. Eu gostaria que no nosso site tivesse uma rádio, mas que tocasse só louvor. Uma rádio que não tivesse propaganda, não tivesse conversa fiada, mas que tivesse louvor e adoração. Muito louvor e muita adoração. E eu pesquisei bastante. Entre muitas que eu pesquisei, eu conheci a Web Gospel. E se você ouve a Web Gospel, você passa a gostar da sua programação, dos cânticos, dos louvores, porque a gente sente a presença de Deus, amém? Então, que Deus abençoe o Lucas e abençoe todos aqueles que ouvem, né, e participam da Rádio Web Gospel, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, fazendo a diferença na internet. E faz mesmo, viu? E faz mesmo. Eu não tenho vergonha de mandar as pessoas ligar o nosso site, né, acessar, para ouvir a Web Gospel, porque a programação é de primeira qualidade, amém? O som e tudo mais. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, vamos ler no capítulo 17, versículo de número 16. Atos, capítulo 17, versículo de número 16. O discurso de Paulo em Atenas. Atos, capítulo 17, versículo de número 16. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler. Diz assim, olha, o discurso de Paulo em Atenas. Eu vou ler na corrigida e atualizada. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, porque todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas,
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Por favor, os irmãos podem sentar. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estou no meio de vós. O Senhor está perto, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. Ele está aqui nesta noite, Ele está com aqueles que nos acompanham no seu trabalho, na sua casa. Estiveram impossibilitados de estar conosco, mas também estão nos acompanhando e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo, eu gosto muito dessa versão, dessa parte, na versão corrigida e atualizada, no capítulo 17, versículo de número 16, porque aqui diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, a ponto do seu espírito se revoltar, porque tamanha era a idolatria que estava naquela cidade. Será que os tempos mudaram? Será que não estamos vivendo tempos semelhantes ao tempo do apóstolo Paulo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a finalidade de Satanás é cegar o entendimento. A finalidade do diabo é fechar os olhos e tampar os ouvidos para que não se ouça, para que não se veja a glória de Deus. Então, quando Paulo chega e começa a passear por aquele auditório onde estavam deuses que eram adorados, que eram tidos como deuses daquele povo, Paulo começou a observar que ali existia um altar vazio, e esse altar não tinha nenhum Deus em cima. Aos olhos das pessoas que estavam procurando, eles disseram assim: vamos colocar um nome aqui ao Deus desconhecido, que nós não sabemos o nome dele. Mas o mais interessante é que as pessoas eram religiosas e adoravam os seus deuses, mas quando Paulo começa a falar de Jesus, começa a falar do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aquele que é santo, puro, verdadeiro,
que nunca pecou porque foi o cordeiro aprovado por Deus. Lá no Antigo Testamento, quando iria se oferecer ao Senhor uma oferta de expiação de pecado, pegava-se não qualquer cordeiro, não era qualquer um animal que servia para o sacrifício. A pessoa já notava o cordeiro apropriado para o sacrifício quando ele nascia. Porque, detalhe, primeiro, ele tinha que nascer completamente branco. Não poderia ter uma mancha. Não poderia ter uma manchinha sequer, tinha que ser branquinho inteiro. Então, aquele que era branco, primeira coisa, vamos examinar se ele ainda é apropriado para o sacrifício. Aí, então, vamos observá-lo. Ele é branco inteiro? É. Primeiro detalhe. Segundo, ele nasceu com algum defeito? Porque se nasceu com defeito, não pode ser oferecido no altar. Não, ele não tem defeito, tá bom. Aí o cordeiro ia crescendo, desmamava e deixa eu ver como é que está. Porque se ele tiver magrinho e fraquinho, ele não serve. Ele tem que ser forte, saudável, porque ele representava quem? O Senhor Jesus, que um dia seria o Cordeiro de Deus, que seria oferecido no altar pelos nossos pecados. E ele não poderia ser fraco, não poderia ser doente, não poderia ter mancha, mácula, defeito, porque ele tinha que ser perfeito. Se por acaso aquele cordeiro se ferisse, machucasse, ficasse uma cicatriz, um defeito, não poderia ser usado para o sacrifício. Tinha que ser perfeito, porque ele estava simbolizando aquele que um dia seria o sacrifício perfeito para Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi aprovado para ser o cordeiro do sacrifício. Por quê? Porque nunca pecou, porque nunca falhou. E quando Deus disse: este é o meu filho amado, e nele eu me comprazo, nele está o meu prazer. Por quê? Porque nele está a minha beleza, a minha santidade, nele está a minha verdade. E Jesus fazia questão de dizer assim: quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Não havia uma diferença. Em que sentido? De santidade, de pureza, de perfeição. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles amavam Jesus e eles ficavam fascinados por Jesus, porque imagine você vendo uma pessoa perfeita. Quando a gente vê uma pessoa educada, a gente já fala assim: olha, chamou a atenção, né? Que educação, olha que pessoa fina, educada, generosa, bondosa. A gente fica cativado por aquela pessoa, pela generosidade, bondade. Que pessoa educada, que pessoa bondosa, pessoa boa, não? Todo mundo gosta dele. Agora, imagine você vendo uma pessoa perfeita, que não tinha defeito. O próprio Pilatos, levaram ele lá, todo mundo falou: trouxemos esse homem aqui para ser condenado e crucificado. Ele falou: mas o que ele fez? Não, ele tem que morrer. Mas espera aí, faz tempo que eu estou tentando achar um defeito nele, eu não consigo achar. Ele não tem defeito nenhum. É difícil você achar defeito em alguém que é perfeito. Assim era Jesus, perfeito para o sacrifício. Por isso, a morte não o deteve. Quando Paulo dizia assim: eu estou pregando Jesus, aquele que morreu, mas sobretudo, aquele que ressuscitou. Por quê? Porque a morte não poderia dominá-lo, nem detê-lo. Por quê? Porque a morte tem poder sobre o pecado, mas aquele que nunca pecou, a morte não pode ter poder e nem domínio sobre ele. E quando ele ressuscitou, onde estava a morte? Onde estavam os grilhões da morte para detê-lo? Nada poderia deter. Por quê? Porque ele já dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Paulo começa a pregar sobre a ressurreição, sobre a vida,
sobre a salvação, sobre o perdão, sobre o homem restaurado, transformado, liberto, renovado pela unção, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas falam assim: quem é o tagarela que está falando? Que tanto esse tagarela fala? Ele está falando coisa que nós não estamos nem entendendo. Ele é pregador de Deus estranho. Para muitos, quando nós pregamos Jesus, ele diz: é pregador de Deus estranho. Porque o único Deus que aprendeu a crer e amar foram deuses de pedra, de barro, de ouro e de prata. É o que a Bíblia diz. Foram deuses criados e formados pela sua imaginação. Como dizem a palavra de Deus, ele cortou uma árvore, dividiu em 3 partes. Uma parte ele aqueceu para esquentar do frio, a outra parte ele assou um pão e comeu, e o outro pedaço da madeira ele deu forma, um formato, e criou um Deus, e colocou no altar e disse: salva-me, ajuda-me, eu clamarei a ti, tu me responderás. Mas a palavra de Deus diz: ele não pode responder, porque ele tem boca, mas não pode falar, ele tem olhos, mas não pode enxergar, ele tem pernas e pés, mas não pode andar, ele tem mãos, mas não pode apalpar ninguém, ele não pode dar luz para ninguém, porque ele precisa que alguém clareie ele para não ficar em trevas. E se alguém quiser quebrá-lo ou queimá-lo, basta lançar no fogo ou bater nele com um machado e ele se despedaçará. Mas quando Paulo disse: vocês são homens religiosos, são homens que se dedicam nas suas religiões, naquilo que vocês creem, mas eu estou aqui hoje para anunciar a vocês um Deus desconhecido para vocês, mas é aquele que eu amo, é aquele que eu creio e é aquele que eu sirvo, e é aquele que pode tocar, transformar, salvar e restaurar a vida daquele que crê. Este Deus é quem criou os céus e quem criou a terra. Esse Deus é quem formou o homem e todas as coisas que existem. E este Deus não precisa ser carregado, não precisa ser tocado, nem levado para canto algum, porque Ele é poderoso, Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. A sua grandeza, a sua majestade. Irmãos, o mundo ensinou a amar um Jesus tão diferente daquele que a palavra de Deus ensina. Um mundo tão diferente, cada um deve crer, mas crer no Deus verdadeiro, porque o Jesus que o mundo aprendeu a amar e a crer, dos dois né? Dos três ou ele está pregado na cruz, morto, com a coroa de espinho na cabeça, ou ele está morto nos braços da mãe dele, ou em terceiro, é uma criancinha que está também no braço da mãe, uma criancinha tão inocente, tão delicadinha, que se der um apertão, machuca, se der um beliscão, ele chora, se faltar o leite, ele sente fome, se não agasalhar, ele sente frio. Mas o Jesus que a Bíblia nos ensina, o Jesus que a palavra de Deus nos ensina, é aquele que diz assim: Ele morreu, Ele sofreu, mas Ele ressuscitou, e Ele tem todo o poder e autoridade em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra, que Ele foi elevado, está sentado à destra do Pai, sendo adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, que não cansam de dizer: santo, santo, santo é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo. A Ele seja a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio. E enquanto os anjos adoram o Senhor, a Bíblia diz que os portais estremecem com o louvor e adoração que é prestada aos anjos. E quando João disse assim: eu estava chorando porque havia um livro, e esse livro estava lacrado, selado, e ninguém poderia abrir esse livro, nem em cima do céu e nem em parte alguma. Então comecei eu a chorar. João disse no Apocalipse:
Mas quando eu chorava, um anjo me consolou e disse: não chores, porque eis alguém que tem o poder para abrir os selos e desvendar todos os mistérios. E João disse assim: e quando eu olhei, eu vi, e a sua aparência era de um cordeiro, que tinha morrido porque havia uma cicatriz que tinha lhe causado a morte, mas ele estava vivo. Ele tinha 7 olhos de fogo, e quando ele foi se aproximando, João contemplou isso, que os 24 anciãos que estavam sentados no trono, desceram do trono e se prostraram diante do Cordeiro, e tiraram a coroa das suas cabeças, e prostraram com o rosto em terra, e começaram a adorar, dizendo: aí está o Rei dos Reis, aí está o Senhor dos Senhores, aí está aquele que vive, aquele que é poderoso, aquele que é o Senhor dos céus e da terra, e todo o nome que invocar o Senhor, todo homem que invocar o Senhor será salvo. Ele está vivo, e no nome dele, ele disse: em meu nome vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, vão falar em outras línguas. Não é uma igreja morta, uma igreja fracassada, mas uma igreja triunfante. Por quê? Porque o Jesus que nós cremos, que nós servimos, do Deus, e Paulo disse hoje: eu vou torná-lo conhecido. E de que maneira que Paulo tornou ele conhecido? Através dos sinais, dos milagres e da manifestação dele. Eu não vou dizer para vocês que aqui tem um Deus morto, mas eu vou dizer: o Deus que está aqui, ele é vivo, e ele pode tocar em você, e pode fazer milagres na sua vida, e pode curar a sua enfermidade. Não existe nada difícil para ele que ele não possa resolver, não existe nada para ele que ele não possa fazer. Devemos crer, devemos conhecê-lo na sua grandeza, na sua majestade. Eu comecei a ler um livro, Reina de Bonte, e o livro, volume 1, Saqueando o Inferno. Eu já peguei esse livro umas 50 vezes na mão para ler. Comprei ele, eu falei: eu vou ler, eu pego ele. O máximo que eu consegui ler até agora foi uma folha só, uma página. E tem ainda o volume 2 que eu vou comprar. Só consegui ler uma página. Só que tem uma coisa: você lê uma página, você ora vários dias com aquela leitura. Ele disse: eu prego a Deus, e quando eu evangelizo, primeiro eu preciso dizer quem é esse Deus. Como Paulo disse, esse Deus é desconhecido, mas agora eu preciso que vocês conheçam esse Deus. Número 1, ele disse: todas as coisas vieram a existir pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, houve luz. E disse Deus: haja separação das águas. E tudo que Deus foi falando foi acontecendo. Ele disse assim, Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Mas quando nós começamos a ver tudo o que existe no mundo, a grandeza da criação, ele disse: daí eu vou explicar quem é Deus, e o poder desse Deus e a grandeza desse Deus. Ele disse: quando vocês olharem os céus e verem as estrelas, imaginem que todas as estrelas que vocês estão vendo são apenas alguns brilhantes que se desprenderam das suas vestimentas gloriosas. Ele disse: quando você vê as galáxias, você lembre que aquilo ali é apenas um anel que pode estar em volta do dedo dele. Mas é grande demais, imagina o tamanho desse Deus. E quando você olha toda a grandeza da sua criação, o que é a criação? Apenas o que é? O efeito da sua palavra. E disse Deus: haja a luz, e houve a luz. Olha como a luz é gloriosa.
é apenas o efeito da sua palavra, não é a sua palavra. E se o efeito da palavra é grande, dá para se imaginar a grandiosidade da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: a palavra que sai da boca de Deus, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É alimento para a nossa alma, é sustento, e aquele que alimenta da palavra é sustentado. A sua alma, o seu espírito é sustentado. Que Deus é esse? Que poder é esse? Que grandeza é esse? Que majestade é esse? E se nós vamos começar a falar tudo isso, toda a grandeza e a majestade, ele diz assim, é só um reflexo da orla das suas vestes, porque ele é grande demais. Quando Salomão foi construir um templo, ele disse: Senhor, eu não vou construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor, eu vou construir uma casa para que o Senhor seja adorado. Porque ele disse: se eu fosse construir uma casa para o Senhor, e se a casa fosse do tamanho do planeta Terra, ele não ia caber dentro, porque ele é muito grande. Ele é grande demais para caber dentro desta casa. Então, Senhor, a casa que eu vou fazer não é para ti, mas para a tua adoração, para que os homens te adorem e glorifiquem o seu nome. Porque quando ele entrou e começou a orar, no primeiro dia, quando terminou a casa, ele começou a orar, a glória do Senhor começou a descer naquele lugar, e a glória encheu a casa, e nem os sacerdotes conseguiam entrar, e ninguém mais podia entrar na casa, porque estava tomada pela glória de Deus. E alguém fala assim: nossa, como a glória de Deus é grande. Não, aquilo não era a glória de Deus, era apenas um pouco da sua presença, porque a presença do Senhor, ela enche toda a terra, diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim: se eu subir nas asas da alva, lá eu encontrarei o Senhor. Se eu voar nas asas do vento, eu encontrarei o Senhor. Se eu subir nos altos céus, eu encontro a Ele. Se eu descer no abismo, eu encontro Ele. Se eu descer embaixo das águas, eu encontro Ele, porque Ele está em toda parte, em todo lugar, porque a sua glória encheu toda a extensão da terra. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós estamos anunciando um Deus que não é pequeno, mas é grande, um Deus que pode tudo e todas as coisas. E quando Paulo disse: vocês vão saber, vocês vão conhecer esse Deus, e eles começaram a entender quando as vestes de Paulo tocavam nos enfermos, eles eram curados. O lenço de Paulo tocava numa pessoa perturbada, os demônios não resistiam. O que é isso? Isso não é nada, é só apenas alguém que serve a Deus, a grandeza, a glória dele. Não existe impossível para Deus. O que é o seu problema diante dele? O que é a sua adversidade diante dele? O que é a sua necessidade diante dele? O que é a sua preocupação e a sua aflição diante dele? Nada. Por quê? Porque a grandeza dele, o poder dele, a majestade dele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando nós buscamos o Senhor, a Bíblia diz: os que buscam o Senhor de nada tem falta. E quando o rei Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu estou indo para mais uma batalha, o Senhor vai comigo? O Senhor falava: eu vou. Imagine que Davi, todas as guerras que ele venceu, todas as batalhas, ele não perdeu uma. Nunca soube o que é voltar com um exército derrotado. As pessoas, quando diziam: vamos aguardar, e de repente soavam a trombeta, soavam as trombetas, o que acontece? O rei Davi vem voltando com o seu exército vencedor, e as pessoas recebiam a ele com cânticos, adorando ao Senhor, dizendo: Davi,
ele tem sido um vencedor, porque o Senhor Deus é com ele. Essa grandeza, essa grandiosidade, quando é conosco. Aconteceu isso com o profeta Elias. Até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, então vocês devem servi-lo. Mas se o Senhor é Deus, então vocês devem servi-lo. E hoje nós vamos provar quem é Deus e quem é Senhor. Vamos levantar 2 altares. Vocês levantam um para Baal. 450 profetas clamaram de manhã até a tarde. Retalharam o seu corpo para derramar sangue. Adoraram, cantaram, invocaram. E o profeta, a Bíblia diz que o profeta Elias ainda provocavam aqueles homens. Dizia assim: olha, sabe como é, né? Baal é um Deus. Pode ser que ele está viajando, está longe. É melhor vocês gritar mais. Grita mais. Quem sabe eles ouvem você de onde ele está. Acho que ele foi ajudar alguém do outro lado, em outro país. Clama mais alto para ele ouvir. E as pessoas gritavam com toda a força. E nada, não havia resposta. Aí ele dizia assim: por que você não grita mais? Sabe como que é? Ele trabalha muito, ele faz muito pelas pessoas. Talvez ele se cansou e tirou férias. Talvez ele está viajando, descansando. Grita para ele, chama ele que ele vem. Ele ainda provocava. Ele ainda dava uma alfinetada. Manda ele vir que ele vem, manda ele responder que ele responde. Sabe, irmãos, todos os deuses se calam diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, toda a terra se cale diante do Senhor. Isso serve para todos, até para os deuses. Todos se calam diante do Senhor. Mas a hora que chega, vocês desistiram? Baal não vai responder, falar, pelo jeito não. Aí o pessoal fala assim: se nós estamos em 450, não conseguimos, ele sozinho, pode ter certeza que não vai conseguir. Ele restaura o altar, começa a cavar embaixo, fala assim: o que esse maluco está fazendo? Ele faz um buraco em volta do altar, ele coloca a lenha. Tragam a minha água. Começou a despejar em cima do altar. Por quê? Mas lenha molhada não acende. Quando o Senhor responde, Ele acende. Tragam toda a minha reserva de água. Significa o quê? Toda a minha existência, minha sobrevivência. Porque Paulo disse, eu gosto desse versículo aqui, versículo 28, que o apóstolo disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pegou a água dele e derramou. A água escorreu, e ele derrama, escorre. E derrama a água, escorre, encheu aquele rego. Você tem certeza do que você está fazendo? Eu tenho. Escuta, e a seca, não tem mais água, você colocou toda a sua reserva de água, e agora você vai viver do quê? Do quê? Eu vivo pelo Senhor, porque a palavra dele diz: nele nós somos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Tudo que eu sou, e tudo que eu sei, e tudo que eu tenho, eu coloco no altar do meu Deus. E agora, hein? Dá licença aí, não fica ninguém perto, porque a coisa aqui agora vai pegar fogo. Não fica perto não, porque alguém pode se machucar, porque eu vou invocar o nome dele, e eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. E Paulo sabia em quem tinha crido, e Elias também sabia muito bem. Invocou o nome do Senhor, e todo mundo viu. Quando o céu respondeu,
e o fogo desceu, a coluna desceu de fogo do céu. E a coluna desceu no altar, no sacrifício. E depois, por toda a extensão que a água tinha escorrido, aquele fogo, a presença do Senhor foi descendo. E diz a Bíblia que até a água, o fogo lambeu toda a água que foi colocada, toda a oferta e todo o sacrifício. E todo o povo caiu de joelho e disse: só o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. E os profetas de Baal foram mortos. E agora alguém disse assim: e ele fez isso, e depois, como é que ele viveu se ele colocou toda a água? Aí ele foi lá e dobrou o joelho, sabe? Isso é profundo. Ele dobrou o joelho e disse assim: dá uma olhada lá como é que está. Ixi, o sol está tão quente, o céu está limpinho. Então ele botou o joelho e o rosto em terra e clamou a segunda vez. E agora, nada. E agora, a terceira vez, sem resposta. E a quarta vez, sem resposta. E a quinta vez, sem resposta. Alguém pode dizer assim: será que está acontecendo com ele o que aconteceu com os profetas de Baal? Não. Quarta vez, tem resposta? Não tem resposta. E a quinta tem resposta? Não. A sexta tem resposta? Não. Mas quando chega a sétima, diz: e agora? Agora existe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe? Você colocou toda a sua água, toda a sua vida no altar. Agora o Senhor vai responder, porque os céus vão se abrir e chuva vai descer na terra. Você colocou três vasos de água. O Senhor vai encher mananciais de água para matar a sua sede. Porque aquilo que você colocou diante do Senhor, Ele tem com muita abundância para te devolver. E agora, por que precisou orar 7 vezes? Por quê? Porque 6 é o número do homem, mas o 7 é a totalidade de Deus. 6 o homem faz, é o número do homem, e aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. O Senhor respondeu que Ele era Deus e Ele era Senhor, mas para isso precisou que um homem arriscasse a sua vida e tudo que ele tinha, a sua existência colocando no altar, tudo colocado no altar. E quando o homem fez a sua parte e derramou todo o seu coração diante do altar, o Senhor falou: agora sai de perto, não fica perto do altar, porque agora é a minha vez, e operando eu, ninguém pode impedir. Quem pode impedir o agir de Deus? Baal pode impedir? Não. Quem poderá impedir? Ninguém. E Paulo disse: hoje, Atenas vai saber que existe um Deus desconhecido, mas Ele é o Criador dos céus e da terra, e nele está o poder, e nele está a glória, e nele está a majestade. E os homens têm que entender que vocês foram criados por Ele, porque por um só homem o Senhor criou toda a humanidade, Paulo disse. E neste Deus que nos criou nós existimos, nós nos movemos. Nesse Deus é que nós vivemos, nele está a nossa vida. Portanto, se preparem para conhecer o Deus que vocês nunca conheceram. Se preparem para conhecer aquele que vocês nunca ouviram falar. Por quê? Porque a partir de hoje esse altar não estará vazio, porque a presença dele e a glória dele estará presente nesse altar. E a glória dele vai tocar em você e vai curar a sua enfermidade e vai transformar o seu coração. É poderoso para transformar, para libertar, para salvar e para fazer nova todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.
Graças a Deus. Irmãos, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom pertencer a esse Deus. Como é bom saber que Ele é o nosso Deus e Ele está conosco. O Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos agora. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo encher você nesse instante. Talvez você está sofrendo. Talvez você está precisando hoje de um milagre. O mundo aprendeu a conhecer um Deus morto, mas nós estamos conhecendo um Deus vivo. Por que nós estamos conhecendo? Porque a palavra do Senhor disse, Paulo disse, Ele ressuscitou, está vivo e vive para sempre. Como Senhor, como Rei, como poderoso, como Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Creia que Ele está aqui. Você que está me assistindo agora, creia que Ele te alcança e Ele te toca, e Ele te restaura, e Ele te renova, e Ele te levanta, e Ele te fortalece, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e não há outro além desse Deus. Oh, soberano Deus, poderoso é o nosso Deus. Pode ser desconhecido para muitos, mas nós temos conhecido o Senhor. Como disse a palavra, conhecereis e continuareis conhecendo o Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Oh, meu Deus, mais e mais. Senhor, depois que Moisés teve experiências extraordinárias contigo, um dia ele clamou a ti e disse, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória, Senhor. Eu sei que eu sou um homem, sou mortal, mas eu quero ver a tua glória, Senhor. E o Senhor disse, então sobe o monte e me espera. E ele subiu aquele monte, esperou o primeiro dia, e o Senhor não apareceu. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º, e o Senhor não apareceu. Mas quando chegou, quando completou 40 dias, Senhor, o Senhor fala com ele e disse, Moisés, se esconda na fenda dessa rocha, porque eu vou passar, e você vai me ver pelas costas. E ali ele ficou escondido na fenda da rocha, Senhor. E o Senhor passou e ele te contemplou pelas costas e caiu prostrado diante de ti. Nós queremos te conhecer, Senhor. Permita que este povo te conheça. Mas para conhecer o Senhor, nós temos que estar na fenda da rocha. E a rocha é o Senhor Jesus. E a fenda da rocha foi a cruz, a morte. E quando nós nos escondemos na cruz, no sangue, nós podemos contemplar a tua glória, Senhor. Então, Senhor, revela a tua glória para essas pessoas que estão aqui, para aqueles que me ouvem agora, Senhor, que estão recebendo essa programação na sua casa, Senhor, no seu trabalho. Visita esta cidade, Senhor. Visita, Senhor, esta nação, o Brasil. Visita, Senhor, os moradores da terra, Senhor, com a tua glória, com a tua grandeza. Que este povo te conheça, Senhor. Que este povo te conheça, Senhor. Oh, meu Deus, como nós lemos a princípio, ó Pai, no Salmo 67, no início dessa reunião, nós lemos a tua palavra, Senhor, e ela diz assim, no versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Meu Deus, que os moradores da terra conheçam os teus caminhos, Senhor.
e que todos os habitantes de todas as nações possam conhecer e ver a tua salvação, porque a tua salvação está na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Salva, Senhor, que nós possamos, Senhor, pregar para todos os religiosos, Senhor, que têm crido em deuses que são de pedra, de ouro, de barro, de prata, mas ainda não conheceram o quão grande é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus que prometeu para Abraão: em ti, Abraão, eu abençoarei todas as famílias e todos os homens da terra. Então, Senhor, abençoa agora. Oh, meu Deus, começa neste instante, Senhor, mostrando para essas pessoas que estão aqui presentes, por aqueles que me acompanham através da internet. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Levantando o doente, curando o enfermo, perdoando os pecados, transformando, Senhor, e libertando a todos pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que os demônios sejam repreendidos e sejam expulsos em nome do Senhor Jesus. E toda obra do inferno e das trevas seja quebrada, seja desfeita, seja destruída em nome do Senhor Jesus. Que te conheçam como Deus, como Senhor, ó Criador dos céus e a terra, ó soberano. Somente o Senhor é Deus, porque não existe outro além de ti. O Senhor Deus é único, e a ti seja a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio para todo o século dos séculos. Responde agora a nossa oração, atende o nosso clamor e nos dê a tua bênção, a tua misericórdia e o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está tocando agora em você. Você que chegou aqui, não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa a diversidade da sua vida, você que me acompanha também pela internet, que este Deus te alcance agora, que esta unção te alcance agora, e que você seja tocado pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus está nesse lugar. A presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Receba a unção do Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós vamos encerrar. Amanhã nós temos reunião lá na nossa igreja, no Novo Venjo. Sexta-feira também temos. Domingo à tarde nós temos reunião lá às 17 horas. 19h30 aqui. Domingo 9h30, escola bíblica. Vamos estudar a palavra do Senhor aqui. Enfim, não vamos nos envergonhar de dizer que Jesus é o Senhor, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E a sua grandeza, a sua glória repousa sobre as nossas vidas e os nossos corações. Amém? Vamos encerrar? Aplauda o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.